Olá, bem-vindo ao Dose Jurídica, meu nome é Pedro Alho e hoje vamos tratar de um tema muito interessante contido no Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos seus artigos 133 a 137. Bom, mas para tratarmos desse assunto, é importante pontuarmos algumas considerações de direito material, começando com a conceituação de pessoa jurídica, que nada mais é que uma entidade constituída por demais pessoas, sejam físicas ou jurídicas, que detêm direitos e obrigações autônomos na ordem civil. Então, por exemplo, uma sociedade empresária A, ela detém personalidade jurídica distinta dos seus sócios, respondendo de forma autônoma com seu patrimônio sobre os negócios jurídicos que celebra. E o que seria a desconsideração da personalidade jurídica? Nada mais é que um ato judicial de ruptura dessa autonomia, de forma a atingir os bens do sócio por atos praticados pela sociedade. Essa ruptura ela é excepcional. E qual é a característica principal para que seja viabilizada essa ruptura? O abuso da personalidade jurídica. E esse abuso, ele é verificável quando? Depende muito da relação jurídica de direito material envolvido, que pode ser sob a égide do direito de consumo, direito tributário, administrativo, do trabalho, civil, enfim. Para nosso vídeo de hoje, nós vamos utilizar o Código Civil, por ser a conceituação mais usual e mais ampla no meu entender. Bom, o artigo 50 do Código, ele estabelece que a caracterização do abuso da personalidade jurídica se dá por intermédio de duas condutas: o desvio da finalidade e a confusão patrimonial. É interessante dizer que a Lei 13.784 do ano passado, 2019, lei recente, esmiuçou, melhor dizendo, várias das formas pelas quais é verificável tanto o desvio de finalidade quanto a confusão patrimonial. Por exemplo, no parágrafo 1º, o legislador conceituou o desvio de finalidade como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. A confusão patrimonial, por sua vez, está contida no parágrafo 2º, no qual, em 3 incisos, o legislador discorreu sobre os atos que caracterizam essa confusão, sendo que um deles, o terceiro, é subjetivo, ele é amplo, de forma a aplicar várias condutas relacionadas à confusão. Vamos à leitura para melhor entendimento. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: inciso 1º, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. Você verifica que aqui, nesse caso, a sociedade repetidamente, ou o sócio repetidamente, cumpre obrigações, ora do sócio, ora da sociedade. Então há uma confusão, não se consegue mais desmembrar, separar o que são direitos e obrigações do sócio e o que são direitos e obrigações da sociedade. Já o inciso 2º estabelece que constitui confusão patrimonial a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto de valor proporcionalmente significante. Então aqui você percebe que é nítida a confusão patrimonial. Por quê? Porque a sociedade transfere bens de sua propriedade ao sócio, de forma a evitar que, eventualmente, uma futura execução de um credor recaia sobre esses bens. E essa transferência é feita sem contrapartidas por parte do sócio, sem contraprestações. Então, você percebe aqui que é uma transferência de forma a fraudar o credor. E o inciso 3º, como eu disse, trata de uma cláusula aberta, genérica. Assim estabelece: constitui confusão patrimonial outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então, claramente aqui é uma cláusula aberta. A depender do caso concreto, a conduta pode ser enquadrada ou não em uma confusão patrimonial, ou seja, em um dos dispositivos que podem incidir a desconsideração da personalidade jurídica. Então, essa é a matéria de direito material necessária para a compreensão do instituto e do incidente previsto no CPC. Estabelecidas as premissas necessárias do direito material, vamos agora propriamente tratar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Vocês vão acompanhando aqui os dispositivos que irão aparecer aqui embaixo, que a nossa editora irá transcrevê-los, e eu vou pontuando as questões mais importantes sobre o incidente de acordo com cada dispositivo. Antes de tudo, é importante relacionar esse incidente com a Constituição Federal, porque ele claramente concretiza duas garantias fundamentais previstas na Constituição e a seu artigo 5º, que são os incisos 54, que trata do devido processo legal, e o inciso 55, que trata do direito ao contraditório e da ampla defesa. Os artigos 133 a 137, portanto, concretizam esses dois dispositivos constitucionais. O artigo 133 ele vai estabelecer que esse procedimento é iniciado por provocação da parte ou do Ministério Público. Ou seja, ele não pode ser instaurado de ofício pelo juízo. É necessário que as partes se manifestem e façam esse requerimento ao Poder Judiciário. O artigo 134 dispõe que o incidente de consideração de personalidade jurídica ele pode ocorrer em todas as fases do processo de conhecimento, inclusive em grau recursal, portanto, nos cumprimentos de sentença, que é a fase satisfativa do processo civil, e na execução judicial de um título extrajudicial, por exemplo, na execução de uma promissória, certo? Esse incidente ele tem um condão de suspender o processo, salvo em uma hipótese, quando já na própria petição inicial a parte requer a desconsideração da personalidade jurídica. Então, o juízo, ao receber essa petição inicial, irá citar tanto a pessoa jurídica quanto o sócio para responder aos termos da ação. Evidentemente que nesse requerimento também dispõe o artigo 134 que a parte deverá demonstrar suficientemente os pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 135 estabelece que os sócios serão citados para responder aos termos do incidente, da petição de incidente. O artigo 136 ele estabelece que esse incidente ele é resolvido por meio de uma decisão interlocutória contra a qual cabe agravo de instrumento. E o artigo 137 ele estabelece os efeitos de um deferimento desse requerimento. Uma vez reconhecida o abuso da personalidade jurídica e desconsiderada a sua personalidade para aquele caso específico, os efeitos atribuídos à transferência de bens será de ineficácia em relação ao requerente. Ou seja, aquela parte que foi lesada pela pessoa jurídica e demonstra que esta está transferindo seus bens a uma confusão patrimonial ou um desvio de finalidade, esses bens transferidos eles são ineficazes com relação ao requerente. Ou seja, esses bens são passíveis de constrição judicial, são passíveis de execução para a satisfação das obrigações da pessoa jurídica perante o requerente. Certo? Então, essas são as considerações sobre o incidente da personalidade jurídica. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscreverem, curtirem esse vídeo, compartilharem com seus amigos. É muito importante para o nosso canal. Até a próxima.